Nesse vídeo vocês vão conhecer os nossos especialistas em cidades inteligentes e também o que a gente preparou de conteúdo para a nossa plataforma Learn Connected Smart Cities. Ouvindo vocês falarem sobre cidades inteligentes, eu fiquei aqui com diversas dúvidas de como vocês estão pensando dentro dessa plataforma, que é o Learn Connected Smart Cities, como a gente vai conseguir integrar todos esses assuntos, né? E como é interessante, como é rico trabalhar com isso. E quando a gente desenvolveu o Connected Smart Cities, a nossa principal preocupação era que o desenvolvimento de cidades inteligentes tem que obrigatoriamente atender o principal interessado nisso, que está lá na ponta, que é o cidadão. E muitas vezes a gente vê pessoas, organizações discutindo cidades inteligentes a partir da tecnologia, o que ela vai trazer, ou de um investimento, etc., sem pensar nessa escuta. Afinal, o que as pessoas querem? Afinal, aquela cidade tem determinadas características que são diferentes das outras, afinal o Brasil é tão grande, né? Você até falou que essas dimensões todas que a gente tem, e são mais de 5 mil municípios, como é que a gente consegue entender essa necessidade de mobilidade, Elias, do planejamento urbano, da questão da infraestrutura, da regulação? Como é que a gente consegue respeitar as particularidades dessas cidades e das pessoas que moram nessa cidade? Então, eu quero aqui ouvir de vocês como é que a gente vai ajudar as pessoas que vão participar desse trabalho, que vão acessar os nossos cursos, como que a gente vai conseguir ajudá-los a desenvolver esses planos de cidades inteligentes? Isso realmente é muito importante. Agora, a questão aqui não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Ou seja, eu falei agora há pouco sobre a responsabilidade que a tecnologia tem, né? Vamos colocar uma reflexão aqui importante. Dentro da tal Smart City que nós veremos nos próximos 20 anos acontecendo em todos os lugares do mundo, vai existir um novo tipo de funcionário público. Estamos criando, nesse momento, novos funcionários públicos. Esses funcionários públicos trabalham para o cidadão, portanto, são funcionários públicos. Mas eles são algoritmos. A cidade inteligente ela é movida não só por processos administrativos e processos de uso, processos utilitários, mas ela também leva, na sua definição, decisões públicas que estão sendo tomadas e serão tomadas por algoritmos. E esse processo é uma coisa importante de ser levada em consideração. Cabe a nós que eu estou dizendo, gestores públicos, iniciativa privada, cidadãos, cabe a nós saber o que nós vamos exigir dos funcionários públicos que vão me atender no futuro. Eles serão algoritmos. Se tem inteligência artificial ou não, se é um transistor ligado a um portão, se é uma coisa que controla meu acesso dentro de equipamentos públicos da cidade, são ligados indivisivelmente com tecnologia e utilidade, tá certo? E isso, então, nos interessa muito saber agora o que eu preciso exigir desses novos funcionários públicos para que a cidade seja boa. Então, esse momento é um momento de reflexão e de regulação. O cidadão, eu, cidadão agora, eu estou com 3 chapéus. Eu, cidadão, tenho que exigir daquele funcionário público que é um algoritmo me atender bem. Então, eu preciso saber, preciso como cidadão ser bem informado sobre o que está acontecendo e o que esses algoritmos podem ou não fazer. Como empresário e engenheiro, eu preciso saber o que será necessário para que os meus produtos e minha tecnologia tenha longa vida. Eu não vou lá simplesmente pegar numa prateleira alguma coisa e passar um papel celofane em cima e revender essa coisa. Eu vou fazer, de fato, microeletrônica, software, etc., para atender a essa necessidade. Então, como engenheiro, como empresário, preciso saber qual é o mandato. E como gestor público, eu preciso saber o que exigir dessas coisas todas. Então, claro, é tudo no mesmo tempo. A gente está falando de gestão pública, a gente está falando de planejamento, a gente está falando de informação, todos os níveis dessa cadeia tem que saber o que fazer. E isso está acontecendo, né? E como geração dessa tecnologia, eu vou criar um funcionário público. Estou criando um algoritmo, estou criando um dispositivo, estou criando um chip para atender a esse mandato. Quando a gente faz isso, simplifica tudo. A discussão começa a ser feita por todos esses temas multidisciplinares, começa a ser feita a discussão no mesmo nível.
Eu quero trazer um aspecto interessante aqui, que é a questão da questão jurídica disso tudo, né? Então, eu queria ouvir aqui um pouco o Vitor, porque ele trouxe alguns aspectos interessantes, que é a viabilidade disso tudo, né? A gente discutiu aí um tempo atrás como que uma PPP, que era de iluminação pública, podia partir para uma PPP de Smart Cities e como os órgãos públicos, como o TCU, por exemplo, entende a junção de todas as tecnologias num projeto como esse. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, Vitor, para a gente aqui, para o grupo, essa visão da viabilidade desses projetos e de como o gestor público consegue buscar essa informação, quer dizer, onde ela está e como é que ele consegue viabilizar o projeto sobre essa perspectiva. Então, Paulo, com certeza, os instrumentos para viabilizar a absorção de tecnologia da informação e comunicação pela cidade, especialmente para materializar dois conceitos que são relevantíssimos em Smart City, que basicamente são o Big Data da cidade e a internet das coisas do ambiente urbano. Os instrumentos são os mais diversos, mas existem alguns que têm sido cada vez mais adotados pelas cidades, por exemplo, as parcerias público-privadas, algumas delas, inclusive, contando com multisserviços da Smart City. Agora, um ponto importante é por onde começar a planejar os contratos, né? Um ponto que a gente sempre toca é a necessidade de um planejamento prévio a esses contratos, prévio até a modelagem dos contratos, que é um momento de reflexão da cidade sobre as suas demandas, é um momento de reflexão sobre o diagnóstico, inclusive econômico, que vai ser abordado pelo William no nosso curso, e, a partir desse diagnóstico, estabelecimento de metas, de projetos e de ações para viabilizar esses projetos. Para que uma PPP seja, de fato, bem modelada e atenda aos anseios daquela cidade, sempre lembrando, como bem o Fernando coloca, que não existe um conceito único de Smart City, mas sim conceitos gerais que vão se aplicar àquela realidade urbana, aí sim, com esse planejamento, você consegue fazer com que os contratos tenham o desenho da cidade. E isso é muito importante. Eu entendo que esses aspectos, tanto tecnológicos quanto jurídicos, são de extrema importância, né, para implementar cidades inteligentes. Mas voltando um pouco na sua pergunta, né, sobre e as pessoas, né, o que elas realmente querem, o que elas realmente necessitam, acho que o primeiro passo é realmente entender a vocação da cidade e quais são os pontos críticos, né, que precisam ser solucionados. Uma Smart City ela só vai ser considerada uma Smart City se ela não tiver problemas básicos, né, de dinâmicas urbanas, como grandes enchentes, com todos os seus impactos, né, de alagamentos e mortes relacionadas, todo o problema de saneamento básico. Então, acho que antes de começar qualquer plano, tem que se pensar em algumas questões básicas de saúde, né, e qualidade de vida das pessoas, que muitas vezes podem envolver tecnologias digitais mais no processo do que no fim, né? Então, por exemplo, um plano de drenagem sustentável, você utilizar infraestrutura verde para resolver o problema de drenagem, envolve muito pouco tecnologia digital, mas faz parte de uma cidade inteligente também. Então, fazer esse balanço, né? E entender sempre a tecnologia digital como um meio e não como um fim, né? Como o Vitor mencionou e como a Miriam também comentou, acho que é bem importante essa questão de pensar, né? Então, quando a gente fala de planejar a cidade, do gestor saber como atuar, é importante a gente trabalhar um pouco com o que o Elias também comentou da questão da escala, né? Entender o perfil do município, que município é esse que a gente está falando, qual o tamanho dele, em que região que ele está, qual é o relacionamento que ele tem com as outras cidades, para entender a sua situação real, né? Existem muitas boas práticas já resolvidas no país, como a Miriam comentou também, da questão dos problemas que existem, e é possível a gente tirar boas práticas de soluções que já existem. Lógico que a inovação é sempre o forte da Smart City também, mas é importante entender e se diagnosticar olhando um pouco a questão da escala do município, a questão do poder econômico, a questão da região que ele se encontra, que é um olhar também que a gente sempre faz em relação ao Connected Smart Cities, que o município possa se enxergar dentro da sua condição, dentro do seu perfil, para poder trazer uma solução condizente com a sua realidade. Não é porque uma cidade deu certo fazendo uma PPP de iluminação pública ou um projeto de mobilidade que isso serve para todos os municípios. Então, toda vez que você pensa em diagnóstico, em olhar para frente, é importante que se olhe a sua situação do seu município, se enxergue realmente os seus problemas, os seus gaps de desenvolvimento, para que você tenha a solução.
E, de novo, a gente sempre traz uma visão também do Connected, que é a tropicalização, né? Que é abrasileirar essas soluções que existem também internacionalmente. A gente tem níveis de deficiências ainda, principalmente social, ambiental e de infraestrutura, que outras cidades inteligentes já têm uma situação resolvida. Saneamento, a própria questão de educação básica ou a questão de saúde. Então, a gente tem que olhar um diagnóstico da cidade, tem que planejar um município pensando nas tecnologias existentes, mas sempre também não pulando o degrau, senão a gente acaba não tendo um planejamento inteligente da cidade. Eu quero pegar a contribuição que está sendo feita e acentuar, chamar a atenção para um aspecto que está influenciando este momento, que a gente pode ver claramente aqui na conversa, e nessa conversa o que está fácil de enxergar é que a questão do Smart City envolve frentes diferentes na gestão pública. Ela é integrativa, tem que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E isso representa para o nosso interlocutor gestor público um desafio de cultura política. Os nossos gestores públicos estão há muitas décadas acostumados a fazer a gestão sob a égide da legislação de aquisição, que é a Lei 8666, que tem como princípio um mecanismo de aquisição que separa os itens a serem comprados, né? Quando o gestor público vai comprar, vai licitar, sei lá, talvez uma viatura para fazer reparos de alguma coisa, ele tem que fazer a aquisição da viatura e fazer uma outra licitação para o equipamento e uma outra licitação para o EPI das pessoas que vão usar. A 866 exige isso. E isso é uma cultura que vai também mudar. Há uma necessidade do gestor público perceber que este mecanismo de enxergar a gestão pública precisa progressivamente ficar para trás e precisa ser introduzido uma nova cultura de gestão que permita essas integrações que nós estamos comentando agora, que permita tratar o assunto Smart City de maneira integrada, e a legislação que existe, que melhor acomoda esse tipo de administração, é justamente a PPP, a razão pela qual o Vitor fez aquela brilhante contribuição. O Vitor está realmente muito especializado, fazendo grande progresso em algumas cidades relevantes no Brasil, está demonstrando a viabilidade da PPP multisserviços, que é a única maneira que o gestor público hoje municipal tem legalmente para fazer esse tipo de movimento, porque multisserviços não seria possível numa ambientação legal 8666. Então, já é legal, porque a gente já passa, Paula, a gente já passa para os nossos interlocutores essa visão, que tem dois aspectos fundamentais que a gente está lidando aqui. O que é Smart City e suas tecnologias, e o que é a cultura de Smart City que a gente precisa fazer no século XXI, que envolve tanto uma nova visão de como conduzir a aquisição, como conduzir a gestão, assim como a gente trabalhou muito bem aqui, também a visão de olhar a gestão pública de maneira integrada e não separadinha, item por item, que fragmenta o coitado do gestor. Ele está aprisionado a isso não é bom para ele, né? Essa fragmentação dificulta muito a vida dele. Quando você fez a pergunta sobre a questão como é que isso tudo se integra, na verdade a gente passa de novo fazendo as falas e você vê que tem toda uma integração também na nossa fala, né? Não é só quando fala em cidade inteligente há que ter um pensamento integrado, mas na nossa fala a gente de qualquer maneira já tem essa integração. O tema é gigantesco, né? Você tem vários assuntos. Por isso a necessidade de a gente explorar cada um separadamente. Mas a integração, é lógico que ela tem. Quando você pensa mobilidade urbana, eu estou pensando no deslocamento das pessoas, eu preciso falar de planejamento, eu preciso saber como é que a cidade vai ser desenhada. Lógico, já tem cidades já desenhadas que elas já estão mais avançadas. E como é que eu vou pensar, como é que eu vou ter que replanejar essa cidade para poder mexer aonde? Na mobilidade urbana de novo. Como é que eu vou pensar onde vão construir shoppings, áreas de lazer, escolas? Eu passo pelo planejamento. E o que isso afeta a mobilidade? O deslocamento das pessoas. É isso, sempre a integração lá, né? Quando a gente fala da tecnologia, pensar
eu preciso comprar a tecnologia primeiro para a minha cidade ficar inteligente, eu preciso planejar ela e pensar de uma maneira integrada entre todas as áreas da gestão pública para depois eu comprar a tecnologia. É por isso que passa por toda essa discussão. Acho que o curso vem num momento onde tem essa mudança cultural, mas falta uma base de conhecimento de como é que a gente provoca, como é que a gente desenha as coisas de maneiras integradas, né? A gente continua ainda, apesar de haver uma mudança cultural, né, pensar em mudar, a gente ainda continua com o mindset antigo de cada um dentro da sua caixinha, dentro da gestão pública, tentando fazer o seu desenho, o seu plano diretor. Será que isso continua sendo eficiente? Não, isso o curso já vai desmistificar que não continua. Mas até quando a gente vai continuar pensando nisso? A gente pode até puxar, a gente está falando de legislação, o plano de metrópoles. Acho que o plano de metrópoles veio para dizer isso. Olha, vamos desenhar de maneira integrada. O engraçado é que quando a gente olha hoje as cidades, dentro do desenho do plano de metrópoles, ela ainda continua pensando na sua caixinha, dentro do seu feudo. E não pode, porque quando eu passo a pensar também, além da cidade inteligente, ela ser resiliente, como é que eu posso antecipar desastres naturais? Não é pensar somente aqueles que ocorrem nas cidades, as inundações que ocorrem em pontos focais. A gente não sofre de terremotos, mas já sofremos desabamentos de prédios antigos. Né? Não foi por uma força natural? Sim, muitos deles podem ter sido. Então, como é que antevê isso? Isso também é cidade ser inteligente, porque ela está prevendo qualquer coisa que está sendo feita. A quantidade de lixo nas ruas, é falta de coleta? Mas o que ela pode provocar? Ela também pode provocar uma inundação, não é somente a chuva. Então, essa forma integrada realmente há uma necessidade e acho que isso que o curso passa. Apesar da gente discutir amplamente cada assunto de maneira separada, a gente mostra que a integração de pensamentos é a única solução para a Smart City. Elias, isso que você falou sobre como que uma região metropolitana, por exemplo, prevê um desastre natural. Como que ela prevê coisas que deveriam acontecer com todas as cidades, não com uma só. É exatamente isso. Quer dizer, a conexão que existe numa cidade é o que faz dela uma cidade inteligente. Os holandeses têm uma coisa bem interessante a partir desse conceito essencial. A Smart City é a cidade conectada em todos os aspectos. Ela é multiconectada. Então, o que acontece aqui? Quando você conecta completamente todas as infraestruturas, existem novos terremotos digitais, novos terremotos cibernéticos, novas ameaças que acontecem naturalmente. Isso não é uma falha da tecnologia, isso não é nada a se temer, mas é simplesmente uma decorrência disso. As cidades conectadas têm novos tipos de ameaças. Se não pensarmos como você olhar para a cidade conectada dessa forma, ou seja, o gestor público olhar para isso de uma forma positiva, você simplesmente se esconde desses problemas e os terremotos cibernéticos acontecem. Quer dizer, ao pensar a cidade inteligente com responsabilidade da tecnologia, aquele tal funcionário público que é um gestor algoritmo, você tem que perceber o que essas componentes de tecnologia devem fazer nos vários cenários que podem acontecer no sistema. Como, por exemplo, falha do sistema de mobilidade urbana, falha do sistema de internet, falha de distribuição de satélite. Enfim, essas coisas são elementos fundamentais do processo do beabá de colocar o plano diretor, o plano gestor, para estabelecer o que será que a cidade vai fazer quando acontecer este cenário aqui. Por exemplo, guerra cibernética, como, por exemplo, hackers, como, por exemplo, crime organizado. Quer dizer, esse processo, quando você fala de cidades inteligentes com o pensamento voltado para isso, ela se torna à frente do problema e não correndo atrás do problema, né? Isso é uma coisa importante também a se falar. O que vocês acham da gente pensar aqui como seria as cidades inteligentes no Brasil daqui 20 anos? Quer dizer, o que elas precisam ter? O que elas precisam implementar? Como é que vocês visualizam essa cidade do sonho? Essa cidade inteligente que está a serviço do cidadão, que está a serviço das pessoas. Então, começa aí, Elias. Conta pra gente. Como é que você vê essa cidade daqui 20 anos? Bom, eu acho que eu vou começar primeiro a gente esclarecendo que o Brasil, eu acho que é um país um pouquinho diferente dos demais países do mundo, pelo menos na minha visão. A gente olhar a cidade, eu falar assim, como eu queria a cidade, né? Eu tenho 5.600 municípios.
eu tenho que pensar como é que deveriam ser cada um dos municípios. Eu já andei bastante pelo Brasil e tem uma diferença grande de um pequeno município, de um grande, tem bastante, você sabe disso. Nossas grandes metrópoles são maiores que vários países europeus. Então, olhando de uma forma geral, né, aí eu acho que sim, como toda cidade pequena e grande poderiam ser, eu acho que uma cidade inteligente, eu acho que tem que propiciar uma sensação de satisfação para o cidadão, de segurança, eu posso fazer ao longo do dia uma série de coisas, eu posso declinar de não usar o meu carro hoje, porque não faz o menor sentido, porque eu tenho uma série de opções, eu posso ter acesso ao que o meu gestor público está fazendo na cidade para eu poder contribuir mais, para eu poder estar lá interagindo. Eu posso ficar despreocupado que eu não vou ter na cidade desastres naturais ou qualquer coisa de intervenção na cidade, porque ela pensa antes de acontecer. Ela está olhando sempre para frente. Então, daqui a 20 anos, ela está olhando daqui a 40 anos. Então, ela está sempre antecipando. Ela permite que eu participe da gestão pública dessa forma, mas ela permite que eu participe da comunidade como um todo, sem necessidade de exigir que eu faça encontros mensais ou anuais da população, que eu tire meu dia. Eu posso simplesmente interagir de uma maneira até digital com o gestor público. Eu acho que criar esse ambiente favorável onde eu me sinto bem na cidade, eu posso fazer qualquer coisa, é muito importante. Eu já andei por várias cidades do mundo, tem muita gente que diz que tem várias cidades inteligentes. Eu acho que a gente já tem o primeiro patamar na cidade do Brasil. A gente tem um ambiente muito gostoso que a gente sempre gosta de estar numa cidade brasileira, não importa ela qual que é o tamanho, se a gente está falando de Rio Branco ou a gente está falando de São Paulo. A gente se sente bem, porque as pessoas são acolhedoras. Mas o que falta nisso? Implantar o quê? Segurança, mobilidade urbana, a cidade ser resiliente, para que eu tenha uma satisfação completa em toda a cidade. Eu acho que essa é a cidade, para mim, dos sonhos daqui a 20 anos, que todas as cidades brasileiras, não importa o tamanho dela, eu me sinta de uma maneira satisfatória e que tenha uma qualidade de vida para qualquer cidadão dela. Eu quero continuar o que o Elias falou e pegar o seu gancho de novo, né? Vou dar duas visões que compõem o que eu gostaria e que eu vejo daqui na cidade inteligente daqui de 20 anos. A primeira visão é o que eu, cidadão. Eu estou na minha casa, já tenho hoje um ambiente de trabalho em que é completamente descentralizado. Todos os meus funcionários têm laboratórios, engenheiros têm laboratórios em casa, etc. A gente não vai mais para um lugar centralizado, um prédio cheio de vidros e tal. Então, isso vai acontecer cada vez mais. A pessoa de daqui a 20 anos na cidade, ela tem que ver menos interferência das coisas da cidade e mais utilidade. Quer dizer, eu tenho que simplesmente entrar na estrutura de transporte urbano da cidade, ela tem que simplesmente funcionar. E ela pode funcionar completamente. Ela me conhece, me reconhece, eu entro nos lugares, enfim. Como cidadão, eu gostaria de ser mais inclusivo, independente de eu ter dinheiro ou não, independente da posição social, ou seja, a inclusão de fato, né? Quer dizer, isso significa que a cidade daqui a 20 anos ela deveria ser menor, o menor possível. A cidade ela é completamente ao alcance dos meus braços, sempre, em todos os lugares. Então, eu estar em São Paulo ou em Rio Branco, deveria ser a mesma experiência. E isso significa que é uma massiva diferença de como as coisas são feitas no background. E agora eu mudo a minha visão. Quer dizer, como que a cidade se vê de dentro para fora, do ponto de vista de administração e de como que a cidade funciona, isso sim, uma revolução radical tem que acontecer para que isso que eu acabei de, essa pequena utopia, para que eu acabei de dizer, funcione. Exemplo prático possível. Quer dizer, num ambiente de São Paulo, onde você tem um ambiente com 50 mil pessoas trabalhando num centro em que empresas funcionam, por exemplo. Então, o ambiente de mobilidade urbana, o ambiente de planejamento, de requalificação urbana, etc., daquele pedaço, pode se interagir com todos os sensores, com a iluminação pública, com os semáforos e todos os sensores da estrutura da cidade, para que novos contratos de utilidade sejam feitos. Por exemplo, eu fico informado pelo meu celular ou pelo meu qualquer coisa que seja o seu dispositivo de conexão com a tecnologia de daqui a 20 anos, eu estou lá trabalhando naquele ambiente ou estou no lugar e fico informado pela cidade que se eu sair 5 minutos depois, chegarei 15 minutos antes.
então eu planejo e saio 5 minutos depois. Esses contratos, essas interações de como eu uso a cidade, ficam fluidos, ficam contínuos e fluidos. Para que isso aconteça, tem que acontecer realmente uma revolução de tecnologia, ou seja, o painel de controle da cidade e a forma com que ela aguenta os seus embates com as coisas que acontecem no dia a dia para que ela continue funcionando, deverão ser mais fluidos também. Então, chegou uma crise qualquer, uma crise que pode ser desde uma guerra real, até um terremoto, até uma chuva torrencial. Por exemplo, hoje a gente recebe rotineiramente da Defesa Civil trovoadas acontecendo no bairro tal, chuva intensa. E você já recebe isso o tempo todo, é só você se conectar no SMS da Defesa Civil. Isso vai acontecer num nível cada vez mais útil para a pessoa. Então, eu conseguirei estar bem informado sobre o que a infraestrutura vai fazer. Do outro lado da tela de controle, a infraestrutura vai ter condições de fazer muito mais rápido. Em engenharia, a gente tem um troço que é o seguinte, é o ganho que existe num sistema de controle. Você tem cada vez mais resposta e melhor resposta, quanto mais ganho você tem no sistema de controle. As telas e o background de controle da cidade terão menos tempo para conseguir dar uma resposta efetiva. E isso é uma integração geral que tem que ser construída. Esse momento, como o Fernando Coelho colocou, é um momento histórico importante, porque a gente está, nesse momento, tomando consciência de que as coisas não são mais individualmente pensadas. Esse contínuo de exigências que a gente vai fazer, que o Elias colocou muito bem, tem que ser mais capilar. Quando ele é mais capilar, ele vai acabar surgindo os espaços para as tecnologias serem compradas pelas cidades. E quando isso acontecer, a gente vai ter essa pequena utopia sendo realizada. Quer dizer, do lado do cidadão, a cidade cada vez menor, mais próxima e mais de interior, mesmo que esteja dentro de São Paulo, no centro financeiro da cidade, e ao mesmo tempo, para que isso aconteça, do lado de lá da tecnologia, tudo muito mais rápido e muito mais preciso. Quer dizer, quando eu tenho mais informação para agir, eu tenho mais precisão. Quando eu tenho mais precisão, eu tenho mais força, com a mesma quantidade de energia. E isso é completamente sustentável. Sustentabilidade é fazer do seu tempo o máximo que ele pode ser feito. E isso reduz toda a energia de todos. Quer dizer, essa cidade do futuro ela é não só sustentável, ecológica, rápida, humana e pequena. Eu vou só acrescentar e aproveitar uma das palavras que foi utilizada e pensando um pouco nessa questão da cidade próspera, que a gente sempre também pega esse mote, e utilizar uma palavra da inclusão novamente, né? Eu acho que, e uma coisa que a gente sempre discute quando a gente pensa na prosperidade dos municípios e quando a gente fala das cidades inteligentes, principalmente das grandes metrópoles e das capitais do país, ou das maiores cidades mesmo, aquelas com mais de 200, 300 mil habitantes, é a questão da inclusão da cidade inteligente para todos. A gente ainda tem um problema e uma dificuldade de inclusão social, ou de que esse aspecto dessa tecnologia esteja disponível para todo mundo. A gente precisa que todos os habitantes da cidade estejam com um smartphone, eles tenham acesso a um smartphone. Isso a gente está falando de educação e prosperidade econômica. A gente está falando também da questão do alfabetismo, né? A gente tem dificuldade, a gente tem um analfabetismo digital, onde as pessoas também não conseguem. Então, quando a gente trabalha um pouco essa cidade do futuro, essa cidade inteligente, ela precisa ser próspera não só na riqueza do município, mas que seja também uma questão da sustentabilidade social, onde eu possa reverter isso para a população, que ela vai ter um emprego, que ela vai gerar, até para a gente poder também mexer um pouco naquele eixo do empreendedorismo, da economia criativa, da inovação popular, que já que nós teremos núcleos, né, mais núcleos, que a população daquela região consiga criar as soluções para os seus problemas, já que a gente sabe que numa grande metrópole, como São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, você tem vários núcleos bem diferentes, tanto na questão social e renda, mas também na questão de educação, de infraestrutura de saúde, de todos os serviços públicos. Então, o que a gente sempre pensa e que almeja, até para que a gente chegue próximo às cidades mundiais inteligentes, é que haja também uma inclusão, né, que seja pensado oportunidades para toda a população. Não adianta o gestor colocar um sistema de aplicativo para marcação de consulta de saúde pelo smartphone e a metade da população, ou uma grande parte da população, não tem um smartphone ou não tem um acesso a uma banda larga, a um Wi-Fi. Então, é preciso ter
Então, por isso, de novo, sempre o que a gente sempre, todos estamos alinhados, que é a questão da conectividade de todos os setores. Trabalhar infraestrutura, mas trabalhar acesso à renda, trabalhar tecnologia, para que a cidade inteligente seja muito inclusiva em relação ao social. Eu acho que até esse assunto está muito integrado com o planejamento urbano, né? A segregação social acontece também no território e isso tem um impacto grande com mobilidade, né? Então, a partir do momento que a gente vive em guetos sociais, a gente acaba tendo deslocamentos muito maiores, né? Então, fazendo um pouco a resposta, né? Como é que eu imagino a cidade do futuro, né? A cidade inteligente do futuro é mais sustentável, né? Mais inteligente, que a gente tenha pessoas mais felizes, né? Então essa é a solução, mas para isso a gente tem um longo caminho e um deles é, além de políticas públicas integradas, políticas públicas que vejam que o investimento inicial ele tem um benefício econômico e social muito grande em todo o seu ciclo de vida, né? Então, acho que essa visão curta ainda da implementação de políticas públicas, ela também precisa ser mudada, né? Então, entender que o investimento inicial agora, por exemplo, num planejamento urbano mais inteligente, com estratégias que priorizem o pedestre ao invés do automóvel individual, tudo isso tem um impacto grande na saúde pública, por exemplo. Você vai ter pessoas mais ativas, né? Problemas de obesidade, diabetes, tudo isso é uma economia para o poder público. Então, integrar essas políticas públicas em todas as secretarias, entendendo que os benefícios, às vezes, são a médio e longo prazo, é ser mais inteligente também, né? Eu acho, Paula, eu escuto você provocar a gente sobre a cidade inteligente nos próximos 20 anos no Brasil, e eu sou muito otimista. Eu acho que nós brasileiros a gente sempre se pune, a gente sempre acha que a gente está atrasado e tal, e isso não é verdade. O Brasil está na frente de um monte de coisa e, curiosamente, cidade inteligente é uma coisa que nós estamos prontos para continuar a estar na frente. A cidade inteligente do meu sonho, daqui a 20 anos, no futuro, não é tanto uma cidade que, ao ser inteligente, tenha essa, aquela, aquele outro serviço integrado, mas sim aquela. E por que não especificamente uma lista? Porque o Brasil é muito fabulosamente heterogêneo. Até ilustro isso com uma experiência real. Nós fizemos uma proposta de cidade inteligente para uma pequena cidade de praia, que é um lugar de veraneio, onde ocorriam no verão, naturalmente, alguns eventos tristes de afogamento, porque é férias, muita gente e tal. Então, nós incluímos nesse projeto um drone automatizado, era um robô aéreo, que ficava vigiando, com inteligência artificial, ele ficava vigiando a orla e jogava boia direto para aquele que estivesse se afogando. Então, esta solução seria muito boa para essa cidade, mas inútil para uma cidade como São Paulo, por exemplo, que não tem praia. Então, quer dizer, cada cidade inteligente vai ter o Brasil é heterogêneo, vai ter uma listinha de coisas que ela vai fazer, cada um vai fazer a sua. Mas, respondendo assim, a cidade do sonho, é aquela cidade que meio confirmada aqui em nossa conversa, é aquela cidade onde, sociologicamente, o cidadão passe a ser capaz de ver a sua cidade e a sua cidade passe a ser capaz de ver o cidadão. Daí nós vamos criar imediatamente inclusão, prosperidade num ambiente republicano e democrático. O Brasil está agora, se essa aqui não for a maior oportunidade histórica do Brasil, está entre as maiores. A gente consegue em 20 anos fazer essa transição, e se essa transição de fato ocorrer, ou metade dela ocorrer, teremos uma diferença absurda no patamar do Brasil, em tudo, em IDH, em crescimento econômico, prosperidade distribuída, inclusão, educação, porque o salto digital é sempre exponencial. Eu vejo aqui a contribuição de vocês como nós com certeza vamos conseguir produzir um Learning Connected Smart Cities para ajudar as pessoas, e principalmente gestores públicos, a conseguir realizar tudo isso que a gente conversou, né? E sem a pretensão, acho que a coisa mais importante dessa nossa conversa é que nós precisamos nos ajudar, né? Esse processo é de fato colaborativo, então a gente já mostra aqui com esse grupo que, apesar de vocês serem especialistas em temas diferentes, eles são complementares e juntos a gente vai trabalhar esse caminho, que nós não temos a resposta também, né? Esse conceito de Smart Cities, exatamente por ser amplo,
ele consegue ter vários olhares e várias vertentes, e a gente aqui entende que a gente vai trabalhar essa gestão de conhecimento para conseguir cada vez mais avançar e produzir esse conhecimento para compartilhar nessa plataforma. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente tem um longo caminho e espero que a gente consiga construir essa cidade dos sonhos, que na verdade é a mesma, né? E aí tem todos esses elementos que vocês trouxeram.